Muy buenas noches, amados ministros, compañeros en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Uma boa noite, amáveis ministros, companheiros na era da pedra angular e dispensação do reino, cada uno de los presentes hermanos y hermanas, e também os presentes irmãos e irmãs. Jesucristo, el ángel del pacto, que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e também sobre mim. E nos fale diretamente às nossas almas nesta noite, o nosso Senhor Jesus Cristo. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Para esta noite nós temos o tema O Sétimo Selo e a introdução ao milênio. A introdução ao milênio. A introdução ao milênio. Apocalipse capítulo 20, verso 4 em adelante. Para o qual eu estarei lendo no Apocalipse, no capítulo 20, versículo do 4 em diante, onde assim nos é dito: E vi tronos e se sentaram sobre eles os que receberam faculdade de julgar. E vi tronos, e se sentaram sobre eles os que receberam direito de julgar. E também vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, aqueles que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, e que não receberam a marca em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Mas os outros mortos não voltaram a viver até que se cumpriram 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre esses, sino que serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Aqui temos o reino milenial. Podemos ver aqui o reino milenial, mostrado no Apocalipse capítulo 20. E temos as pessoas que reinarão com Cristo. E podemos ver também as pessoas que reinarão com Cristo por 1000 anos, neste glorioso reino do Filho de Davi. Podem estar sentados, queiram ter a gentileza. Este reino milenial corresponde ao sétimo Este reino milenial corresponde ao sétimo milênio. Logo que as 7 etapas da igreja gentia se conclui também a dispensação da graça, e entra a dispensação do reino, onde o glorioso reino de Deus estará entre o povo hebreu e sobre todo o planeta Terra. E desde a terra de Israel se governará sobre o povo hebreu e sobre toda a humanidade. Toda a humanidade estará sujeita ao reino de Cristo. Cristo como filho do homem e filho de Davi, reinará sobre o povo hebreu e sobre o mundo inteiro. Cristo, como filho de Davi, ele é o herdeiro ao trono de Davi. E como filho do homem, ele é o herdeiro ao mundo inteiro. Por isso, no Apocalipse capítulo 11, versículo do 15 em diante, diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houveram grandes vozes no céu, as quais diziam: os reinos
Os reinos deste mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Podemos ver aqui que, sob a sétima trombeta, os reinos do mundo serão do nosso Senhor, e ele reinará sobre o mundo inteiro. Os reinos do mundo que o diabo lhe ofereceu há 2000 anos atrás, sem Cristo ter realizado o sacrifício pelo pecado. Cristo não o aceitou naquele tempo, porque então seria um reino pecador, no qual o diabo teria domínio. Ainda que o diabo os ofereceu a Cristo, o diabo disse para Cristo que, ajoelhado, tinha que adorá-lo, adorar ao diabo. Então Jesus lhe ordenou que saísse do seu lado. Disse-lhe: aparta-te. Pediu que se apartasse dele. Podemos ver agora como Deus estava sendo tentado lá pelo diabo. Deus manifestado em carne humana, em Jesus. Mas a Escritura diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Agora vejam, o diabo queria que Deus servisse a ele. E Deus manifestado em carne humana, o diabo queria que fosse o rei desse reino, que estava nas mãos do diabo. E a adoração seria ao diabo. Agora, vejam vocês o que o diabo estava propondo para Jesus. Porém, Jesus rejeitou esta oferta, porque no último dia, Jesus obtém os reinos do mundo, incluindo o reino de Israel. E será um reino onde a adoração será ao Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. E o diabo estará atado durante o reino milenial, e não haverá quem o adore, porque os adoradores do diabo estarão no inferno. Podemos ver agora como o glorioso reino milenial de Cristo trará prosperidade e conhecimento de Deus para todos os seres humanos, e a terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová, como as águas cobrem o mar. Assim nos diz em Abacuque capítulo 2, versículo 14. Também em Isaías, no capítulo 11, versículo 9. Mas se lermos esse mesmo capítulo de Isaías, no capítulo 11, versículo 1 em diante, diz assim: sairá uma vara do rebento de Jessé, e um renovo frutificará das suas raízes. Esse é o Messias. E sobre ele repousará o Espírito de Jeová, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de poder, Espírito de conhecimento e de temor de Jeová. E lhe fará entender diligentemente o temor de Jeová. Ele não julgará de acordo com a visão dos seus olhos, e nem repreenderá segundo os seus ouvidos ouçam, mas julgará com justiça aos pobres
e arguirá com equidade pelos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca. Em Apocalipse 19, no Apocalipse 19, a vara da sua boca é a espada aguda de 2 fios, a qual sai da sua boca. A boca sempre é o profeta que Deus tem para esse tempo, para, através desse profeta, colocar por obra a sua palavra. E com o espírito dos seus lábios matará ao ímpio. Ou seja, ao anticristo. E diz, e com o espírito dos seus lábios matará ao ímpio. Em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, fala do anticristo e diz que o Senhor é quem o destruirá. Diz assim, falando do anticristo, no versículo diz, vamos ver, versículo 3 em diante diz assim, e ninguém vos engane de nenhuma forma, porque não virá sem que antes venha a apostasia e o homem do pecado se manifeste, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, tanto que se senta no trono, no templo de Deus como Deus, fazendo-se passar por Deus. Não vos lembrais que quando eu ainda estava convosco eu vos dizia isto? Ele está falando do anticristo. E agora, vós sabeis o que o detém, a fim de que, ao seu devido tempo, se manifeste. Porque o mistério da iniquidade já está em ação. Somente é que há quem no presente o detenha, até que ele, ao seu tempo, seja tirado de entre. E então se manifestará aquele iníquo a quem o Senhor matará com o espírito de sua boca. Então aquele iníquo se manifestará, a quem o Senhor matará com o espírito da sua boca. Ou seja, com esse cajado, ou esta espada que sai da sua boca, o qual é a palavra de Deus, e destruirá com o resplendor da sua vinda. Iníquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Iníquo cuja a sua vinda é por eficácia de Satanás, com grandes sinais e prodígios mentirosos, e com todo engano de iniquidade para os que se perdem, porquanto não receberam o amor da verdade para ser salvos. Porquanto não receberam o amor da verdade para ser salvos. Por isto, Deus lhes envia um poder enganoso para que creiam na mentira, a fim de que todos os que não creram na verdade sejam condenados, porém se comprazeram com a injustiça. Vejam agora como o profeta Isaías fala da vinda do Messias, desde onde São Paulo pega a sua profecia da vinda do Senhor. Isaías capítulo 11, versículo 4, diz, na metade do versículo diz assim, e ferirá a terra com a vara da sua boca.
ou seja, com a sua palavra, e com o espírito dos seus lábios matará ao ímpio, ou seja, ao anticristo. Com que? Com a palavra. E a justiça será cinto dos seus lombos, e a fidelidade cingedor da sua cintura. Morará el lobo y el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. Habitará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitarão. E a bestia doméstica andarão juntos, e niño los pastoreará. O bezerro, o leão e a besta doméstica andarão juntos, e uma criança os pastoreará. É um reino de paz. É um reino de paz, de tal forma que haverá paz até entre os animais. O leão não comerá o cordeirinho. O leão comerá pastagens, assim como o boi. E continua dizendo: a vaca e o urso sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. A vaca e o urso passearão juntas, e suas crias juntas se deleitarão, e o leão com o boi comerá palha. Sobre a cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. E a criança de peito brincará sobre a cova do abelisco, e o recém-desmamado estenderá sua mão sobre a caverna da cobra. Vejam agora como não haverá perigo no reino milenial. Tudo estará em paz, pois com o diabo atado, a paz sobre a terra, porque o diabo é quem incita a humanidade. E também traz esses problemas sobre os animais. Tudo estará tranquilo, tudo estará em paz, no glorioso reino milenial. E a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, manifestada na segunda vinda de Cristo. Não fará mal nem causarão dano em todo o meu santo monte. Porque a terra será cheia do conhecimento de Jeová, como as águas cobrem o mar. Porque a terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová, como as águas cobrem o mar. E naquele tempo será puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, e sua habitação será gloriosa. E acontecerá naquele tempo que a raiz de Jessé, a qual estará colocada por pendão aos povos, será procurada pelas pessoas, e também sua habitação será gloriosa. E todas as nações terão a raiz de Jessé como rei sobre todas as nações. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria. Desta mesma forma acontecerá naquele tempo que Jeová levantará outra vez a sua mão para recuperar o remanente do seu povo que ainda fique na Síria. Egito, que queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar, Amat y en las costas del mar. Que estarão na Síria, Egito, Patros, Etiópia, Elã, Sinar e Hamat, e nos litorais do mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel. E levantará um pendão entre as nações e juntará os desterrados de Israel. E reunirá os espalhados de Judá
dos quatro confins da terra. Vejam agora como ele fala do povo hebreu e da reunião do povo hebreu e do remanente do povo hebreu. Tudo isto está sob a manifestação da vara do tronco de Jessé, que é a segunda vinda de Cristo para o tempo final. Vejam agora como as Escrituras nos dizem no Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Escreve o anjo da igreja em Filadélfia. Isto diz o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Aquele que abre, ninguém fecha, e fecha, e ninguém abre. Veremos agora o que o precursor da segunda vinda de Cristo nos diz, relacionado a esta chave de Davi. Porque para a vinda do Senhor, toda a Escritura deve se cumprir. Página 189 das Eras diz assim. Logo também leremos a 330. Diz assim: para o tempo quando Jesus vier, toda a Escritura tem que se cumprir. E agora, na página 329 nos diz assim: a chave de Davi. Davi não foi o rei sobre todo Israel, e Jesus não é o filho de Davi, segundo o ato de que ele estará sentado sobre o trono de Davi durante o milênio, e reinará e regerá sobre a sua herança, certamente. Então a chave de Davi significa que é Jesus quem dará começo, início ao milênio. Aquele que tem as chaves da morte e do inferno levantará aos seus para que possam compartilhar do seu reino de justiça sobre a terra. Agora vejam vocês como Cristo, aquele que tem a chave de Davi, é o que começa o milênio. Ele é o que introduz o milênio e o reino milenial. E agora veremos o que o precursor da segunda vinda de Cristo nos diz, relacionado à introdução ao reino milenial. Vamos ver aqui na página 361. Na sétima e última visão, eu ouvi uma explosão terrível quando dei a meia volta para ver. A única coisa que eu vi foi ruínas, crateras e fumaça sobre a terra da América. Quando a pessoa vira para ver, a pessoa então já tem que entender que a pessoa já passou por aquele lugar e já fica esse lugar para as costas da pessoa. Cristo esteve viajando desde a terra de Israel para a Ásia Menor, para a Europa, para a América do Norte, e cada vez que passa de uma era para outra, fica nas costas dele esta era, com o território desta era. E quando concluir, terminar sua obra,
sob a sétima era da Igreja gentia através do precursor da segunda vinda de Cristo, ele segue adiante e a América do Norte fica nas suas costas. E para onde o Espírito de Cristo irá para se manifestar? O ministério de Elias, por quinta ocasião, e o ministério de Moisés, por segunda ocasião, e o ministério de Jesus, por segunda ocasião também. Ele continua caminhando no continente do oeste, ou seja, o continente americano. Continua caminhando para a América Latina e o Caribe. E com esta explosão, vejam vocês, Elias olhou quando ouviu a explosão, deu a meia volta e olhou para a América do Norte. Ao olhar para a América do Norte, viu crateras, viu fumaça sobre toda a terra da América, ruínas sobre toda a terra da América. Porém, vejam, Elias estava fora desta explosão, estava fora daquele lugar, porque aí está representando a Elias em sua quinta manifestação, que será a vinda do Espírito Santo em um homem deste tempo final, operando os ministérios de Elias por quinta ocasião, de Moisés por segunda ocasião e de Jesus por segunda ocasião. Agora continua nos dizendo, vendo nestas 7 visões, juntamente com as mudanças tão rápidas que transcorreram no mundo nesses últimos 50 anos, eu dou esta predição. Não é profecia que estas 7 visões terão chegado a se cumprir todas para o ano de 1977. E ainda que muitas pessoas julgam que isto é um pronóstico irresponsável, em vista que Jesus disse que do tempo e da hora ninguém sabe. Marcos 13:32. E ainda me mantenho firme em minha crença depois de 30 anos, porque Jesus não disse que ninguém podia conhecer o dia, mês ou semana que a sua vinda poderia ser completada. A vinda do Senhor, vejam vocês, ela começou na terra de Israel. Logo, foi se movendo para a Ásia Menor, Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em cada anjo mensageiro, na porção correspondente a cada era, assim como se manifestou em cada profeta do Antigo Testamento, de era em era. E logo chegou esse mesmo Espírito de Deus que estava nos profetas, chegou em toda a sua plenitude em carne humana, no véu de carne chamado Jesus. Mas vejam, esse Espírito que estava em Jesus tinha estado nos profetas do Antigo Testamento e ia se movendo de era em era e de dispensação em dispensação, até que chegou ao cumprimento da primeira vinda de Cristo. Se formou ou se criou um templo de carne chamado Jesus. E o que estivemos vendo parcialmente nos profetas do Antigo Testamento se manifestou em toda a sua plenitude em Jesus, o véu de carne onde Deus estava, a palavra, o verbo feito carne, o anjo do pacto, estava feito carne naquele jovem carpinteiro de Nazaré, Jesus. Agora vejam que esse Espírito Santo, anjo do pacto, tinha estado entre o povo hebreu todo o tempo, mas sendo de outra dimensão. Por isso estava no céu, em outra dimensão, manifestado entre o povo hebreu.
E agora se fez carne no véu de carne, chamado Jesus. E ali estava em toda a sua plenitude. E Jesus dizia: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E estava na terra o véu de carne, porém o Espírito de Deus que estava em Jesus, sendo onipresente, também estava no céu. Agora podemos ver que Jesus vivia na dimensão terrena e também na dimensão celestial, e por isto via na dimensão celestial. Agora vejam vocês, o mesmo Espírito Santo que esteve nos profetas do Antigo Testamento e logo em Jesus em toda a sua plenitude, desceu no dia de Pentecostes sobre 120 pessoas, e lá começou a igreja do Senhor Jesus Cristo nascendo de novo. 120 pessoas, por quê? A igreja do Senhor é composta pelos nascidos de novo, e o Espírito de Cristo se manifestou nos apóstolos, logo se manifestou nos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, se manifestou em São Paulo e veio subindo da primeira era, subiu para a segunda era, para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta e para a sétima, através da sua manifestação em carne humana, em cada anjo mensageiro na porção correspondente a cada era, para o cumprimento da palavra correspondente a cada era. Porque para colocar por obra a sua palavra, ele sempre teve um mensageiro, e através de cada um desses mensageiros, ele colocou por obra a palavra prometida para cada era. Ele a cumpriu. E foram chamados, foram reunidos os escolhidos de cada era. Para a era da pedra angular, Cristo vem manifestado no anjo mensageiro que ele envia para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Esse é o anjo de Jesus Cristo de Apocalipse 22, versículo 16, do qual Cristo disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar destas coisas nas igrejas. E através da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, vem a bênção de Jesus Cristo para a sua igreja e nos dá a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, para se completar a sua vinda. E agora nos diz: E agora nos diz, Jesus não disse que ninguém conheceria o ano, mês ou semana em que sua vinda se completaria. Assim que, repito, eu sinceramente creio e mantenho como um estudante particular da palavra, juntamente com a inspiração divina, que o ano 1977 deve colocar fim aos sistemas mundiais e introduzir o milênio. Qualquer pessoa que venha ler isto pode dizer: o nosso irmão Branham falhou. Mas eu devo dizer-lhes que o nosso irmão Branham não falhou. Se nós acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que ele tem, já desde muito tempo, já estamos no 7º milênio. O 7º milênio, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que ele tem, começou em torno de 1966. Nosso irmão Branham tinha que partir. Então, em 1965, como tarde, porque ele não podia passar ao 7º milênio.
Agora vejam vocês, quando nos diz que a sétima era terminará em torno de 1977, em torno significa mais ou menos. Pode ser exatamente esse ano e pode ser um pouquinho mais adiante, ou pode ser muito antes desta data. Agora, o sétimo milênio, vejam vocês, sim, começou pelo ano de 1966. E podemos ver que antes de 1966 apareceram os anjos no céu. E o anjo que era diferente aos demais, o anjo que tinha o sétimo selo, apareceu lá. E esse anjo tem que vir para a terra, manifestado em carne humana, no anjo do Senhor Jesus Cristo, para falar através dele, para ungir ao seu anjo mensageiro e falar através dele, e dar a conhecer todas estas coisas que em breve hão de acontecer. Ou seja, falar através do seu anjo mensageiro com essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Portanto, desde 1963 em diante, o ministério desse anjo, de alguma forma, tinha que começar. Porém, o seu início, o começo do sétimo selo, nosso irmão Branham disse que seria completamente um segredo. Ninguém perceberia o começo do sétimo selo, do começo do ministério desse anjo, que era diferente dos demais, através do anjo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o ministério do anjo do Senhor Jesus Cristo tinha que começar em torno de 1963. E assim, o nascimento desse anjo no reino dos céus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, esse novo nascimento tinha que ocorrer antes que começasse seu ministério. Ou seja, que antes de 1963, esse anjo tinha que estar manifestado na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, como um membro do corpo místico de Cristo, nascido na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, como um filho de Deus. Porque esta é a casa dos filhos e filhas de Deus. Agora vejam vocês como o ministério desse anjo, o qual era diferente aos demais, tinha que começar em uma forma secreta e ir crescendo esse ministério e ir cumprindo cada promessa divina. O nosso irmão Branham, falou a respeito da vinda do Filho do Homem, que no tempo em que ele estavam se vivendo no tempo da vinda do Filho do Homem. Estavam vivendo no tempo para o cumprimento destas promessas. Porém, quando o sétimo selo comece, será secreto completamente. Assim disse nosso irmão Branham, na página 472 do Livro dos Selos.
Assim como a primeira vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, em carne humana, foi um secreto, um segredo. Foi secreto entre o povo hebreu, o seu nascimento, através da Virgem Maria, lá em Belém da Judéia. Foi um secreto, foi secreto. O crescimento do menino Jesus. Foi secreto a etapa de criança. Foi secreto a etapa de jovem. E logo quando ele já chegou a ser um adulto e já tem quase 30 anos, começou o seu ministério. E o ministério da primeira vinda de Cristo se abre para os filhos e filhas de Deus, para os escolhidos de Deus de entre o povo hebreu. Mas as pessoas que ouviam a palavra, a pregação de Cristo, estavam pensando que Jesus estava fazendo-se Deus e não entendiam que era a vinda do Messias, a vinda do Deus Todo-Poderoso, o anjo do pacto, o Verbo, do Verbo, manifestado em carne humana. Ele esteve 30 anos aproximadamente entre o povo hebreu, antes de se revelar, antes de se manifestar e começar o seu ministério, e eles não percebiam quem estava entre eles. Logo, vejam vocês, começou o seu ministério de 3 anos e meio. E ao final do seu ministério, ele realizou a redenção com sua morte na cruz do Calvário, derramando seu sangue para nos limpar de todo pecado. Isto foi o final do seu ministério no corpo físico, antes de morrer, ressuscitar e ser levado ao céu. Com a sua morte chegou ao fim esse ministério, produzindo a nossa redenção, porque veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo em sua obra de redenção. Para este tempo final, quanto tempo estará o anjo que era diferente dos demais, manifestado na terra, sem que as pessoas percebam a sua presença na terra, entre a sua igreja, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, no cumprimento do 7º selo sendo manifestado. Mas a vós vos é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, os mistérios da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. A vós vos é concedido conhecer o mistério da vinda do anjo, que era diferente aos demais, velando-se em carne humana, em seu anjo mensageiro, e revelando-se através do seu anjo mensageiro, e nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, e desta forma nos abrindo o mistério do 7º selo, o mistério do anjo que era diferente aos demais. Esse é o mistério do 7º selo. Esse é o mistério do anjo que era diferente aos demais, vindo no último dia, entre a sua igreja, em carne humana, em seu anjo mensageiro, e nos falando todas estas coisas que devem acontecer em breve, falando-nos com esta grande voz de trombeta do evangelho, do reino, e desta forma nos dando a conhecer todas estas coisas que estariam acontecendo neste tempo final. Vejamos agora, já estivemos vendo que
Jesus é quem introduz o sétimo milênio, ou seja, o milênio, na sua segunda vinda. Agora veremos. Ele é o sétimo selo. Ele é o sétimo selo, o qual introduz o milênio. Na página 464 e 465 do livro dos selos, o precursor da segunda vinda de Cristo nos diz assim: devemos recordar que este sétimo sello é o fim do tempo de todas as coisas. Devemos nos lembrar que este sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas. Correto. As coisas escritas no livro da redenção, selado desde antes da fundação do mundo, com 7 selos. Tudo termina. É o fim deste mundo agitado, o fim da natureza agitada. E é o fim de tudo. Nisto também podemos ver o fim das trombetas, das taças, da terra, e ainda é o fim do tempo. O tempo termina. Assim nos diz a Bíblia no Apocalipse capítulo 10, versículo do 1 ao 7, onde o anjo disse: o tempo não será mais. E isto será no dia quando este grande evento aconteça. Qual grande evento? O grande evento do sétimo selo. O grande evento da manifestação do anjo que tem o sétimo selo. Veremos. Onde o anjo disse: o tempo não será mais. E isto será no dia quando este grande evento acontecer. Ali tudo se conclui. Ao fim deste sétimo selo, é o fim da era da igreja, é o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças, e ainda é o fim da entrada ao milênio. É o sétimo selo. E sob o sétimo selo, o que também vem? Vem o fim da entrada ao milênio. Ou seja, que através do sétimo selo entramos ao milênio. Tudo isto está contido no sétimo selo. Para a entrada ao milênio, ou sétimo milênio, nós teremos o sétimo selo manifestado. E ele nos introduz ao sétimo milênio, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Tudo está contido no sétimo selo, ou seja, no anjo que era diferente aos demais. No anjo que era diferente aos demais, manifestado no sétimo milênio, no último dia. Aí está contido todo o programa de Deus. Está contido o fim de todas as coisas e a introdução ao glorioso reino milenial de Cristo. Diz ele, é como disparar um rojão ao ar. Esse rojão causa aqui próximo uma explosão.
Ele está falando aqui do sétimo selo, do anjo que era diferente aos demais. Logo então, muito mais alto, ele produz outra explosão. E daí saem 5 estrelas. Uma dessas estrelas produzem uma explosão. E daí saem outras 5 estrelas. E uma dessas estrelas explode. E dali saem outras 5 estrelas. E depois desaparece de forma gradual. O sétimo selo é assim. Aí termina o tempo para o mundo. É o fim do tempo para isto. É o fim do tempo para isto. E aquilo. E todas as coisas. Tudo termina com o sétimo selo. Agora, como Deus o fará? Isto é o que nós não sabemos. Não sabemos. Nisto será o tempo para todas estas coisas e a entrada ao milênio. Vejam agora como tudo isto está contido no sétimo selo. Temos visto o sétimo selo e a introdução ao milênio. O sétimo selo, a vinda do anjo que era diferente aos demais, vindo manifestado em seu anjo mensageiro, vindo manifestado em carne humana e realizando seu ministério correspondente a este tempo final. E com o seu ministério manifestado, tudo chega ao fim. E chega o tempo da introdução ao milênio, ao sétimo milênio. Vejam vocês algo muito importante que aconteceu há 2000 anos atrás. Quando Cristo nasceu em Belém da Judéia, faltava de 4 a 7 anos para começar o quinto milênio. Ou seja, para começar os últimos dias. Quando Cristo já tinha de 4 a 7 anos de idade, começaram os últimos dias, porque começou o quinto milênio. E Jesus Cristo viveu no primeiro ciclo do quinto milênio, no primeiro terço desse primeiro ciclo do quinto milênio, e teve o seu ministério quando ele já tinha próximo a 30 anos de idade, e ele realizou a obra como Cordeiro de Deus. E para este tempo final, no primeiro século do sétimo milênio, o qual é no primeiro século do último dia, porque um dia diante de Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, e uma hora como 41 anos com 8 meses. A hora da sua vinda. 2000 anos atrás, da hora da sua vinda, ele somente utilizou 33 anos. Ficaram 7 anos com 8 meses, ou 8 anos com 8 meses, sem ser usados, utilizados da hora da sua vinda. Ele não precisou da hora completa para poder realizar a sua obra de redenção na cruz do Calvário. Agora vejam vocês como a hora da sua vinda, 2000 anos atrás, começou quando nasceu em Belém da Judéia. Agora, para este tempo final, a hora da sua vinda, em algum tempo, haveremos de ver quando começou, e veremos quando se concluirá
a hora da sua vinda, quando sejamos transformados e os mortos em Cristo ressuscitados. Já estaremos vivendo nos últimos minutos da hora da sua vinda. Agora, não sabemos quando terminará a hora da sua vinda, mas estamos na hora da sua vinda. Na hora da vinda do anjo, que era diferente dos demais. A hora da vinda do anjo que tem o 7º selo. E é ele quem faz a introdução ao milênio para todos os seres humanos que estão vivendo nesta terra. É ele quem introduz para a raça humana, ou seja, introduz a raça humana no 7º ou ao 7º milênio, porque sob o seu ministério estará sujeito todo ser humano. Quando Deus envia um mensageiro, sob esse ministério está sujeito todo ser humano. E para este tempo final, sob o ministério do anjo, que era diferente aos demais, está sujeito o povo hebreu, a igreja do Senhor Jesus Cristo e o mundo inteiro. E os reinos deste mundo virão a ser do nosso Senhor, conforme a promessa divina. Chegamos ao tempo do 7º selo e a introdução ao milênio. Se nós acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que ele tem, já estamos nos primeiros anos, no primeiro século do 7º milênio, ou seja, do último dia. Quanto tempo mais estaremos com esses corpos mortais? Não sabemos, mas já estamos na hora da sua vinda. E a sua promessa é que para a hora da sua vinda, ele ressuscitará aos mortos em Cristo, transformará aos vivos em Cristo que estarão ouvindo a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Na hora da sua vinda, da vinda do anjo que era diferente aos demais, ouvindo a sua voz, nós estamos ouvindo a grande voz de trombeta. É a grande voz de trombeta, a voz do anjo que era diferente dos demais. A voz de Cristo, manifestado através do seu anjo mensageiro, no ministério do último dia, ou seja, do 7º milênio e do século 21. Esse ministério é o ministério do século 21, do século 22, do 23, do 24, do 25, do 26, do 27, do 28, do 29 e do século 30. E de todos os séculos que venham mais adiante. Agora estivemos vendo que o 7º selo e a introdução ao milênio. Vejam como nos introduz ao 7º milênio, o 7º selo. Se não lhe acrescentamos ao calendário os anos de atraso que ele tem, não há nenhum problema, porque dentro de poucos anos, de acordo com o calendário que os gentis utilizam, principalmente os europeus e os do continente americano, de acordo com esse calendário, faltam muito poucos anos para chegar ao ano 2000 e logo. Então, se começar o ano 2001 e assim começar
o novo milênio. E assim termos a introdução ao milênio. Assim que não se preocupem os que possam ver que o calendário está atrasado, e se acrescentamos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio, sob o ministério do 7º selo, introduzindo-nos ao 7º milênio. E para aqueles que não possam compreender que o calendário está atrasado, o ministério do 7º selo, do anjo que era diferente aos demais, através do seu anjo mensageiro, é o que os introduzirá ao 7º milênio, ao dia do Senhor. Temos visto o 7º selo e a introdução ao milênio. Para mim tem sido um grande privilégio estar com vocês nesta noite, dando-lhes testemunho do 7º selo, ou seja, do anjo que era diferente aos demais, e a introdução ao milênio. Que as bênçãos de Jesus Cristo, prometidas para o 7º milênio, para os escolhidos de Deus, sejam manifestadas, sejam materializadas em cada um de vocês e também em mim, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deixo conosco novamente ao reverendo Miguel Bermudes Marim, para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E breve todos sejamos transformados, porque é uma promessa para o 7º milênio, como a ressurreição dos mortos em Cristo é uma promessa para o 7º milênio, ou seja, para o último dia, que é o 7º milênio. E eu o ressuscitarei no último dia. São João capítulo 6, versículo do 39 ao 40. Que Deus os abençoe e os guarde. E nos veremos em uma próxima ocasião. Uma boa noite.